Oi turma, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui nesse vídeo. A Prof não é youtuber, não se enganem. Peço desculpas já pelo vídeo super caseiro, mas foi o que eu consegui para esse momento. De antemão também quero pedir desculpas para vocês, porque não estarei com vocês já nesse primeiro início de semestre. Esse é um compromisso assumido já há mais de um ano com o pessoal de Mendoza, na Argentina. E depois que foi divulgado o nosso calendário letivo, fiquei muito em dúvida se eu confirmava ou não. Mas havia já um compromisso, é um evento compartilhado entre Brasil, Uruguai e Argentina, bem importante na área da pedagogia social. A URGS, então, está como organizadora também desse encontro, e eu não quis, como única representante da universidade, deixar de comparecer. Então esse vídeo que eu estou gravando pretende apontar para vocês um pouco como vai funcionar o estágio, e encaminhar algumas coisas. Eu vou tentar ser bastante breve para que também não fique muito cansativo, para vocês. E com certeza na semana que vem teremos um ótimo encontro para podermos então, de fato, ver detalhes e como é que vocês estão pensando também esse estágio. Vou estar conferindo algumas coisas aqui no meu computador, tá? Para também não fugir do objetivo desse momento. Então, olha só, eu gostaria agora de poder repassar para vocês algumas orientações gerais sobre o estágio 1, tá? Cada professor do estágio 1 organiza de maneira muito particular esses encontros do seminário, A prática, o trabalho de campo, ele não é tão diverso, A gente consensuou em nós acordamos, que das 105 horas de estágio, 70% delas é em campo, as outras 20% então correspondem à produção de relatórios e planejamentos, certo? Nós teremos já em seminário 2 3 relatórios para dar conta. Acho que depois eu vou detalhar melhor isso, não vou ocupar nosso tempo agora sobre os relatórios, porque isso me parece que é um segundo momento. Acho que num primeiro momento poder falar para vocês das expectativas, Eu gostaria muito de poder escutar, e aí eu vou deixar para vocês um fórum ali, como um encaminhamento para a nossa aula de hoje, para que vocês possam colocar quais as expectativas de vocês. Por quê? Por que isso? Porque eu vou apontar para vocês alguns espaços possíveis, mas nós não estamos fechados nesses espaços. Cada um de vocês também tem o direito, e talvez até o desejo já estão vislumbrando alguma instituição e gostariam muito de poder fazer o estágio nesse espaço, Nada impede que a gente possa realizar o estágio nos espaços indicados por vocês. Então eu vou apresentar os 4 espaços e depois também quero saber se vocês já têm algum em vista. O que define o espaço de estágio da educação social? Para mim, um critério bem importante é ter um pedagogo. Por que ter um pedagogo é importante? Porque nos espaços de trabalho, que nós identificamos como sendo da educação social, nós temos um outro profissional que desempenha também um papel pedagógico, que é o educador social. Então, são 2 profissionais diferentes que atuam no campo da educação, mas com objetivos finais bastante distintos. Quando a figura do pedagogo não se faz presente no espaço da educação social, na instituição, nós temos uma certa dificuldade de localizar qual é o papel desse profissional, porque na prática se confunde muito com o educador social, pode se confundir, e eu não gostaria que essa confusão ocorresse, certo? Então esse é um cuidado que eu tomo. Então os espaços que eu vou indicar para vocês, apenas um deles não tem pedagoga ainda, mas tem uma educadora que faz pedagogia e que já está aí com a gente faz um tempo, ela faz parte do meu grupo de pesquisa e sabe bem qual é a perspectiva de trabalho que eu quero investir no estágio. Então é o único espaço porque também preserva a característica de um grupo populacional que eu gostaria de ver contemplado aqui com vocês e que não me permitiu, não tive a oportunidade de identificar um outro espaço com as mesmas condições de recebimento de vocês, a mesma qualidade de trabalho
e também que tivesse o pedagogo, né? Então eu fiquei com esse. Eu tô falando os espaços para não dizer ainda os nomes, vou dizer logo em seguida, fiquem tranquilos. Então assim, se vocês já estão pensando, né, já tem em vista um lugar, eu gostaria muito de fazer naquele lugar porque já conheço, ou porque quero conhecer, lembrem-se de verificar se cumprem com esse requisito. Bom, também tem uma outra questão, né? No semestre passado eu tive a Kátia, vários de vocês já devem conhecer a Kátia, né? A Kátia, ela veio fazer o estágio na educação social, mas ela queria um espaço que não configurava características da educação social, mas de educação não escolar. E eu acolhi porque de fato nós não temos nos estágios 1, né, um grupo, uma turma que permita esses outros espaços que são educativos, né, mas que não estão entrelaçados aos temas da gestão, aos temas da educação especial, né, como é o caso dos outros estágios, e que é de educação não escolar, não é de educação social, mas é de educação não escolar. Característica básica que vocês precisam levar consigo em relação ao que é um espaço que configura ou que é identificado como sendo do campo da educação social. Educação social, ela, vocês poderiam dizer, né, eu já devo ter, inclusive, até comentado isso com vocês, toda educação é social porque é uma educação social, né? Eu digo que toda educação é social, mas nem toda educação se ocupa do social. Por quê? Porque a educação social, ela tem um olhar muito mais cauteloso, atencioso e pedagógico, né, sobre determinada população. Então tem um recorte de classe bem importante para definir o que é educação social e o que é educação não escolar, por exemplo, né? Então, acho que essa é uma característica básica para a gente identificar o que é um espaço de educação social. Então, eu tenho dito que a educação social ela compõe o grande campo da educação não escolar. Então, a educação não escolar, de uma maneira mais geral, ela não está circunscrita apenas para um grupo populacional específico. Não, ela está para todas as pessoas, para todas as faixas de idade, de todas as classes sociais. Por quê? Porque toda educação que é fora da escola, né? Toda educação que não é escolar é não escolar. Então, desde a aula de balé até cursinho de crochê das senhoras do Lions, por exemplo. É um espaço de educação não escolar, porque tem um princípio educativo ali, porque tem um planejamento, porque tem uma intencionalidade, né? Uma aula, um grupo de mulheres que bordam para doar roupas, né, de inverno para as populações pobres. É um grupo identificado como, é um espaço identificado como não escolar, mas não é educação social, porque tem, né, não tem a característica da questão dos direitos. Então, uma outra característica, quando a gente fala assim, né, tem um recorte de classe bem importante, e aí, no recorte de classe incide sobre sujeitos que vivem ou que vivenciaram na sua trajetória a violação de direitos. Então são duas características que vocês podem levar aí para a construção do conceito do que é educação social que nós vamos tecer ao longo desse semestre, certo? Bom, que feio isso. Dito então sobre os espaços de modo geral, né? Verificado o interesse de vocês no estágio e se vocês têm já de antemão algum espaço, um segundo aspecto, que é o que vai definir o campo, é pensar qual é o público que eu quero encontrar no estágio, qual o público com o qual eu quero trabalhar no estágio. São crianças pequenas? São adolescentes? São jovens? Ou são adultos? Também a possibilidade de trabalhar com população idosa, tá? Mas os espaços que eu tenho para oferecer para vocês vai trabalhar com esses, digamos assim, 4 públicos específicos, né? Crianças e adolescentes, no que nós chamamos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Adolescentes que estão na preparação para o trabalho, né? Jovens que estão em formação para o trabalho.
E adultos, no caso do espaço que eu tenho para apresentar para vocês, adultos em situação de rua. Então, população em situação de rua. Certo? Para a gente poder definir o campo, vocês precisam me dizer, bom, prefiro trabalhar com adultos, eu prefiro trabalhar com jovens, eu prefiro trabalhar com adolescentes ou eu prefiro trabalhar com crianças. O segundo item é pensar assim, bom, eu gostaria muito, né, de conhecer o sistema socioeducativo. Isso vai definir um recorte de espaço também entre jovens, adolescentes e jovens. Ah, não, mas eu quero mesmo é ver a população de rua. Não tinha pensado se o público era adulto, se eram crianças ou adolescentes, né? Mas agora que está sendo apresentado, vou começar a pensar sobre isso, certo? Então, assim, pensar qual o público que tem o desejo de encontrar vai nos ajudar a definir o espaço que a gente vai se inserir, tá? Então, quais são os espaços que eu tenho para oferecer para vocês, que são espaços super potentes, são espaços assim muito organizados, com um trabalho reconhecido e que eu tenho certeza que, pela experiência também do semestre passado, vão acolher vocês, né, e vão conseguir dar conta das nossas expectativas de formação, porque vocês serão estagiários em formação nesses espaços, não serão auxiliares, não serão outra coisa, vocês serão estagiários em formação, como na área do serviço social, como na área da psicologia, que são espaços que são profissões, né, que já tradicionalmente têm garantido nos espaços da educação social um estágio. Nós, da pedagogia, somos os pioneiros nisso, porque não há uma tradição de estágio de pedagogia na educação social, principalmente porque o nosso curso não permite. O nosso curso forma professores, não forma pedagogos, né? Forma professores para os anos iniciais de educação infantil. Então nós estamos construindo esse espaço. Por isso que para mim é tão importante que a figura do pedagogo nas equipes de trabalho, né? Porque vai nos ajudar a pensar essa formação específica. Então, quais são os espaços, tá? Nós temos o PPSC, que é o Programa de Prestação de Serviço à Comunidade, que funciona na FACED, é um programa de extensão, mas é também unidade de execução de medida socioeducativa que recebe adolescentes em cumprimento de prestação de serviço à comunidade. Fica no 6º andar, tá? Então, dentro de casa. A gente tem o Centro da Juventude da Lomba do Pinheiro, e junto com o Centro da Juventude a gente tem o CPCA, que é o Centro de Promoção da Criança e do Adolescente, que tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, o Centro da Juventude atende jovens que estão, né, se capacitando para o mercado de trabalho. Então, eles participam de várias oficinas, entre elas oficinas de cidadania, que são oficinas mais gerais, e oficinas bem específicas que formam eles para determinadas profissões. E junto, ali no mesmo pátio, a gente tem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CPCA, que é a instituição mantenedora do Centro da Juventude, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O Centro da Juventude e o CPCA, eles ficam na parada 10 da Lomba do Pinheiro, tá? Nós temos também o ILE Mulher, que é um centro, que é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a população em situação de rua. O ILE Mulher ele não atende só mulheres, o nome ILE Mulher é porque o início do trabalho deles foi atendendo mulheres. Eles têm várias outras unidades de trabalho que atendem só mulheres em situação de violência doméstica. Mas o ILE Mulher atende população em situação de rua, então atende homens e mulheres. Fica no centro, próximo a Farrapos, em cima do em cima do restaurante popular. Então dá para ir a pé. As meninas do semestre passado iam a pé, e é um lugar muito potente. Nós temos também a possibilidade de estágio num Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, mas em Sapucaia. E aí o CRAS ele te abre mais possibilidades, né, de experienciar vários grupos. A gente tem serviço de convivência no CRAS, mas que atende crianças e adolescentes, que atende mulheres e que atende idosos. Então esse é um outro espaço que eu posso oferecer para vocês, que é um espaço também de bastante qualidade. E a gente tem o Fé e Alegria, que é uma instituição social que fica próximo ali ao Grêmio, a Arena do Grêmio,
no Humanitá. É uma instituição também muito potente, tem um princípio, o princípio da educação popular é o que rege metodologicamente o trabalho da instituição, e lá o Fé e Alegria tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos também muito potente. Esses são os espaços que eu tenho para oferecer para vocês, mas nada impede que vocês possam indicar espaços, nada impede que esses espaços não sejam em Porto Alegre. Eu tenho dito que a região metropolitana para mim é de fácil acesso, né? Tudo que fica ali na região que atravessa a BR-116 de Ivoti, que é onde eu moro, até Porto Alegre, para mim fica tranquilo. Então Canoas, eu sei que a Jurema é de Canoas, talvez esteja pensando em algum espaço em Canoas, né? Enfim, a gente vai conversando para verificar então quais seriam os espaços que vocês desejam para a gente poder se organizar. Uma outra questão importante é que eu gostaria que vocês fizessem em duplas. Isso para a gente é bem importante porque diminui o número de espaços, né? Mas não só por isso, mas principalmente porque vocês têm na dupla a possibilidade de compartilhamento, né? De discussão, de diálogo, de construção coletiva. Então, para mim seria bem interessante que vocês pudessem se organizar em duplas. Trios eu não recomendo, porque trio já é muita gente num espaço que fisicamente às vezes não é tão grande, né? A gente teve experiência no semestre passado da fase que não está no conjunto de instituições que eu vou oferecer para vocês, porque a fase preserva uma característica que limita muito a nossa relação com eles, que eles só aceitam um estagiário. E aí a gente tem aí uma dificuldade, certo? Mas enfim, essa é a nossa primeira conversa e aí eu tô conversando com vocês. Eu não sei o que vocês estão pensando, então a gente eu vou ficar agora na expectativa para saber o que vocês estão aí desejando, quais as expectativas de vocês, certo? O que mais que eu tenho para dizer para vocês em relação aos espaços? Então, acho que já podemos ir para o encaminhamento. Não sei quanto tempo eu já estou de vídeo, mas feito esse panorama geral, apresentado as instituições e como que ele vai funcionar, vocês têm uma primeira tarefa, tá? Que será para a semana que vem, na identificação de vocês, daquilo que vocês gostariam. Bom, vou dar um exemplo aqui. Não gostei de nenhum espaço desse. Vou lá, pesquisei na internet, essa é a tarefa, pesquisar um pouco da história, conhecer um pouco essas instituições para poder optar por ela. Se vocês já se conhecem, né, eu sei que a maioria já se conhece, já tem assim uma relação próxima, já vão se identificando como duplas, né? Eu vou fazer contigo, vai ser bem legal. Ok. Vão olhando as instituições, busquem na internet, todas têm site. Então busquem na internet saber que instituições são essas e qual delas vocês gostariam de se inserir. Não gostaram de nenhuma dessa instituição. Olha, essa instituição não me contempla, né, esse conjunto aí que eu apresentei, eu gostaria de outra coisa. Tentem me apontar qual, né, para que também eu não fique tão perdida nessa busca, né? Nós vamos buscar juntos, então já tem aí uma semana para vocês irem identificando que outras instituições. Lembre-se do atendimento ao critério, tá, gente? Critério ter um pedagogo para acompanhar vocês, para ser a referência de vocês, porque é com esse pedagogo que vocês vão estabelecer as relações de atuação, né? O assistente social, por exemplo, ele não pode fazer um estágio curricular num espaço em que não tenha um assistente social. Por que eu vou permitir que vocês possam fazer um estágio de pedagogia sem ter um pedagogo, assim, imaginando? Ainda mais num espaço que a gente não conhece, a escola a gente já conhece, porque a gente já teve experiências na escola, né? Então a gente, antemão, a gente já sabe o que é a escola. A gente agora, no curso de pedagogia, estuda mais a escola, né, compreende o funcionamento, compreende a estrutura, compreende uma série de questões que, da nossa experiência pessoal, não era permitido compreender, né? Agora, do ponto de vista profissional, é necessário. E nós estamos aqui na educação social com pouquíssimos conhecimentos acerca disso. Então, a gente precisa ter muito presente, né, que lugares são esses e como é que eu vou me inserir. Por isso a figura do pedagogo é tão importante nesse lugar. E aí eu vou dizer para vocês, assim, da experiência do semestre passado, eu quero muito que vocês se dediquem a conhecer
conhecer esses espaços, a saber, né, o que eles fazem. Ninguém vai sair a campo sem saber, sem conseguir dizer o que esse espaço faz, o que é e o que ele faz e por que ele existe. Né? Isso vai acontecer, eu vou dar uma orientação para vocês, já é o tema do primeiro relatório, então, de vocês, né? Isso vai acontecer em algumas etapas, que vai iniciar com essa primeira busca pela internet aí de informações sobre o que é esse espaço, um segundo momento de estudo sobre o que é educação social e como que esse espaço, dá para a gente poder pensar como que esse espaço se insere nesse contexto, e um terceiro momento que é de ir fazer uma experiência de observação e de entrevista também com essa pessoa referência. Então, assim, para que a gente possa se apropriar disso, né? De antemão, nós não temos a mesma experiência que nós temos com a escola na educação social. Eu não sei, talvez vocês até já tenham, alguns de vocês. Já tenham, eu sei que alguns já fizeram outras disciplinas comigo, desculpa, mas a maioria não. Então é sempre bastante delicado isso, né? Porque vocês precisam saber dizer o que estão fazendo lá, porque aquele lugar existe, porque ele faz o que ele faz, né? E para isso a gente vai precisar empenhar aí um bom tempo de estudos e de análise sobre esses espaços. Acho que era isso, gente, para começar. Então eu vou abrir um fórum no Moodle, onde vocês vão poder colocar as expectativas de vocês. Podem me dizer, né, por que optaram pelo estágio na educação social, o que motivou e qual a expectativa em relação a esse estágio, já apontando aí, se vocês já têm isso amadurecido, vocês têm até semana que vem, antes do nosso encontro, tá? Para colocar lá. Não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã, final de semana. Amadureça um pouquinho para me dar essa resposta, para já apontar de alguma forma que lugar eu gostaria, ou pelo menos com que público eu gostaria de fazer essa experiência de estágio, tá bem? Acho que para finalizar, então, nós temos um limite de oferta dentro do nosso quadro da semana, né? De oferta não, desculpa, de tempo para podermos nos inserir em campo. Então, a disciplina de seminário de estágio está localizada na sexta-feira, 7h30 da manhã, até umas 9, me parece. Gente, sexta-feira, eu não sei como é que tá a organização de vocês, me apontem isso também no fórum, tá? Mas nós não podemos nos reunir até as 9 e depois vocês irem a campo. Por exemplo, saindo da URGS, né, da FACED, de ônibus, para a parada 10 da Lomba do Pinheiro, vocês chegariam lá às 11 da manhã. E isso vocês vão fazer o ano inteiro estágio, não vão cumprir a carga horária de vocês, ok? Então eu preciso combinar com vocês o deslocamento dessa disciplina. E é um combinado, assim, muito seguro nosso. Todos vocês têm que ter muita segurança desse combinado para esse deslocamento, para que a gente possa ter essa manhã livre. Um outro aspecto que eu não falei para vocês, e aí eu preciso que vocês analisem, né? A gente tem que cumprir 70 e poucas horas no espaço de trabalho, quase 80 horas no espaço, né, de estágio. Indo uma vez por semana a gente não dá conta de conhecer, se apropriar e promover uma ação, que é a última etapa do estágio. Eu gostaria que cada um pudesse 2 vezes por semana no espaço. Uma delas seria adequado dentro do horário de reunião que a instituição promove, reunião de equipe. Porque é na reunião de equipe onde tudo circula, onde vocês vão ter a noção do todo. Indo só um turno, só sexta-feira de manhã, vocês não vão conseguir ter essa dimensão. Porque sexta-feira de manhã é um recorte muito recortado, né? Então, no semestre passado a gente conseguiu. Cada dupla conseguia ir 2 vezes por semana. A maioria delas conseguiu participar das reuniões de equipe. Claro que cada instituição tem um horário diferente para essas reuniões de equipe. Vamos ter que analisar cada uma delas. Então, uma coisa para depois a outra. A gente define o público, escolhe a instituição e aí olha para o nosso quadro de horários. Mas já tenham isso de antemão, que eu gostaria muito que cada um pudesse 2 vezes por semana. E aí vocês vão conseguir cumprir a carga horária com bastante qualidade, né? Que aí depois é a responsabilidade de vocês no espaço de estágio, desempenhar uma atividade com qualidade, que seja bom para vocês, que seja bom para a instituição e que seja bom para o contexto geral do estágio mesmo, né? Que é o mais importante, assim, essa harmonia, né? É bastante importante.
tem que ser bom para todo mundo. Acho que era isso. Não lembro agora se faltou alguma coisa. Estou aqui olhando minhas anotações. Gente, vocês deem um like para o prof então nesse vídeo. Até semana que vem. Me escrevam, vou deixar meu e-mail, meu WhatsApp. Já vão colocando também o WhatsApp de vocês para a gente fazer o grupo. A gente precisa ter um grupo porque a gente vai estar conversando. Desculpa, vou voltar na questão do horário. O deslocamento dos nossos encontros seria para quarta-feira das 10 ao meio-dia, ok? Pensem aí, teoricamente todos estão liberados nesse horário, porque é o horário do Quartas na Faced, né? É legal fazer nesse horário? Não é legal. Não é nada legal, porque a gente deveria estar participando do Quartas na Faced, como a gente vai estar aí no dia 27, se não me engano, lá na aula inaugural. Mas nós não temos outra opção. Do contrário, a gente vai se prejudicar muito na realização da inserção em campo. Então, o deslocamento seria de sexta para quarta-feira, mas já coloquem para mim, por favor, esse ok. Ok, Karine, nossos encontros na quarta-feira. E os encontros serão semanais, certo? Nós vamos nos encontrar toda semana, vocês vão receber, não agora, mas depois da nossa discussão sobre esse cronograma, vocês vão receber um cronograma semanal de estudos para que a gente possa fazer presencialmente. Tá bom, amores? Eu tô louca para encontrar vocês. Vai ser um semestre incrível. Beijo!